aqui rapidamente. A gente vai falar dos índices de adequação, tá, aqui do setor público, e eu vou utilizar uma referência do Tribunal de Contas da União, que foi feita uma auditoria o ano passado. Também o que é o Programa de Governança em Privacidade. Ontem eu já dei alguns spoilers, já falei um pouco. E também sobre treinamento e conscientização, sendo uma parte da governança, do Programa de Governança em Privacidade. Tá? Bom, aqui vocês já me conhecem, né? Também tem uma breve apresentação minha. O QR Code, não, eu até vi lá na apresentação do Bruno, não é malicioso, tá certo? Direciona para o meu LinkedIn. Então, também podem me adicionar no LinkedIn, no Instagram, tá? Para a gente manter contato mesmo depois aqui da nossa palestra. Tá? Alguns livros também que são de minha autoria, né? E vamos falar lá sobre os índices, então. Bom, primeiramente, o que cabe destacar, pessoal? Hoje, não existe uma certificação válida de que reconhece a organização como adequada à LGPD. Né? Então, para começar, não existe uma certificação nesse sentido. Só que aí, a gente vai fazer o quê? Como que a gente tem uma garantia de que a gente está com um percentual elevado de adequação? Né? Então, tem algumas referências, por exemplo, normas da ISO, que são boas práticas internacionais, é uma padronização internacional, que traz uma certa garantia nesse sentido. Né? Então, hoje, quem que pode fazer uma certificação, quem pode acreditar uma outra organização para dar uma certificação, é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela ainda não deu esse poder para nenhuma organização. Só que aí é interessante observar que o Tribunal de Contas da União, quando foi fazer a auditoria nos órgãos públicos, ele usou a referência da ISO 27701, que é uma ISO que é uma extensão da 27001 e da 27002. Então é interessante observar que ele utilizou critérios aqui dessa norma da ISO para saber se as organizações estavam adequadas à LGPD. Então ela complementou o entendimento da lei. Interessante, né? Porque a lei ela não traz o detalhamento do que deve ser feito em termos técnicos. Então ela utilizou referência da ISO 27701 como interpretação complementar da lei. Tá? Bom, e aí, aqui nessa auditoria, a gente tem algumas informações de que ela fez uma auditoria em 382 instituições, tá? E ela emitiu aqui o parecer, que é bastante crítico, tá? Que eu já vou comentar aqui com vocês. O que ela chegou à conclusão? Que pouca ou nenhuma... tem 68 organizações do setor público que tem pouca ou nenhuma ação em relação à LGPD. Ou seja, não fez nada, praticamente, em relação à LGPD. Né? 225 organizações fizeram alguma coisinha, né? Então começaram a tomar algumas medidas em relação à adequação. 78 fizeram boa parte das medidas, né? Estão ali numa fase de melhoria, e grande parte, 11 só, que fizeram grande parte da implementação da lei. Tá? Então é um índice bem baixo, né? A maioria está aqui pensando como fazer, né? Está numa fase bem inicial de cumprimento da lei. Tá? Aqui, o que eles questionaram dos órgãos públicos na auditoria? Né? Até com base na ISO 27761, que trata da governança em privacidade. Né? Ela traz referências da 27001, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e as medidas aqui da 27002. Né? E ela adotou critérios nas perguntas, se a liderança estava conscientizada sobre o tema, se era importante, capacitação, se havia treinamentos dos funcionários, né? Dentre outros critérios aqui. Tá? Aqui também mais algumas considerações. Né? Então, o relatório final da auditoria identificou o seguinte, que os normativos da organização, né, o que eles validaram? Se estava de acordo com as diretrizes da 27701. Né? Porque na lei fala o seguinte, que a gente tem que estabelecer boas práticas, mas não tem um detalhamento muito claro. Então, acabou que utilizou referências da 27701 para entender o conteúdo desses normativos. Tá? A adequação também dos contratos. Eles perguntaram para as organizações, vocês têm a cláusulas de proteção de dados em relação aos seus operadores? Né? A avaliação da ocorrência do tratamento de dados em conjunto com outras partes.
né? Também, se havia controladoria conjunta. Aqui, se a organização tinha uma política de classificação da informação, né? Então, dentre outros critérios, também, se tinha uma política de proteção de dados pessoais, se tinha um plano de capacitação, de treinamentos e conscientização dos colaboradores em relação à proteção de dados, né? Então, diversos pontos foram considerados aqui para fazer a auditoria pelo Tribunal de Contas aí nos órgãos públicos, tá? E é interessante da gente observar que é um possível critério que vocês podem adotar, né? A LGPD ela é bem sequinha, né? Ela é bem objetiva, se a gente for ler. E acaba que a norma da ISO ela ajuda nesse entendimento complementar aqui, né? Do que deve ser feito. Bom, conclusões aqui, finais desse relatório. 45% das organizações estão na fase de planejamento de medidas, né? Processos de negócio, 17% daquelas 382 identificaram quais são as atividades com dados de pessoas. É um índice baixo, porque se você fala, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu não sei quais atividades eu tenho dados de pessoas, é um problema, né? Você não sabe o que você faz dentro de casa, você não sabe nem o que você tem ali, né? Como que você vai exercitar os direitos dos titulares se você não sabe o que você tem dentro de casa, né? Dados pessoais tratados, 14% sabem quais são os dados que são tratados pela organização. Sim. Da LGPD. Sim. O colega comenta aqui que a política de segurança da informação ela vai ter que ser atualizada até à luz da LGPD. Né? Então, se já existia uma política de segurança da informação, agora ela vai ter que atualizar conforme as regras também de proteção de dados, com certeza. Se estiver errado, não, é isso mesmo. É isso. Tá? Política de classificação da informação, 65% das organizações não possuem. E sabe, na consultoria é uma das fases que mais demanda tempo, essa classificação da informação. Por quê? Quem deve classificar a informação é o dono da informação, né? Só que nem sempre o dono da informação quer classificar, ou faz a classificação. E aí, isso, até você chegar à conclusão de quem faz o quê nesse procedimento aqui, é um pouco demorado, mas ele é essencial para a gente entender o que a gente tem dentro de casa. Sim, sim. Sim. Sim, porque a partir dessa classificação da informação, a gente vai entender controle de acesso, a gente vai definir política de retenção dos dados, tudo decorre daqui, né? Diretrizes também diversas, né? Então, 57% das políticas existentes abordam classificação dos dados pessoais, política de proteção de dados, 18% só que possuem. Encarregado de proteção de dados, 31% das organizações não tinham nomeado ainda seu DPO, seu encarregado. E a gente viu ontem que é obrigatória a nomeação, né? Plano de capacitação em proteção de dados, 29% possuem, mas só 54% que consideram treinamento especializado em segurança da informação e proteção de dados. Então, tem aquele treinamento genérico só. Uhum. O que tem o papel do DPO? É para responder para os titulares, né? Sim. Eventualmente tem uma responsabilidade de servidor público, né? Por conta, mas é o que a gente comentou ontem. Em regra, o que a lei ela visa é responsabilizar a organização, né? Isso. Só que aí, eventualmente, internamente, aí vai ser sujeito a uma sindicância, verificar o que a pessoa física deixou de fazer e, eventualmente, né? O operador. Isso. Não o operador, a pessoa que era responsável por lidar com aquela operação, né? Tá? Isso. Tá. E aí, então,
o que também foi considerado? Que apenas 10% das organizações públicas treinaram todos os colaboradores em relação às atividades com dados de pessoas. Um índice bem baixo, né? E sendo que a equipe aqui que dá auditoria do Tribunal de Contas sugeriu que os órgãos façam o devido plano de capacitação para que haja treinamento, sim, das pessoas, né? Afinal, elas vão lidar com dados de pessoas. Então, em relação também depois eu posso até compartilhar esses slides com vocês, né? Mas só para vocês terem uma ideia, também foram avaliados aspectos relacionados à conformidade de direitos dos titulares, gestão de incidentes, né? 84% não possuem uma política, um plano de resposta a incidentes. Então, deu um problema, ninguém sabe como agir, né? Medidas de proteção de dados, olha aí, 54% não tiveram condições de comprovar que implementaram medidas de segurança. Tá? Então, são índices preocupantes. Então, a gente tem uma situação que é preocupante, né, em relação à adequação à lei. A grande maioria não está preparada, não possui um nível adequado de cumprimento da lei. Tá? E a adoção de medidas de proteção de dados, sistemas, políticas, também a nomeação de responsáveis urgentemente tem que ser feita pelas organizações. Tá? Agora, falando um pouquinho do programa de governança em privacidade. Já entendemos aí que o cenário está complicado, né? Que o cenário está crítico. E agora vamos falar um pouquinho do programa de governança em privacidade. Pessoal, o que eu mais ouço é: vou fazer uma política de privacidade para o site. E aí eu estou adequada à LGPD, né? Então, não é bem assim. Então, é como se fosse um iceberg, tá? Termo de consentimento, política de privacidade, adequação de contratos, ou uma gestão dos cookies do site, é só uma partezinha que tem que ser feita. O mais aqui, o que está aqui embaixo, é muito maior. Então, o programa ele envolve diversas obrigações, não é só isso, né? Depois, aqui não está muito claro, não está muito nítido, mas depois, quando eu compartilhar com vocês o PDF, vocês vão ter uma ideia melhor. E aí, o programa de governança em privacidade, ele abrange diversos aspectos, né? Então, ele ajuda a organização a saber por onde caminhar, né? Então, quando a gente faz a adequação à lei, a gente fala que a gente tem um programa de governança em privacidade, tá? Então, é esse nome que a lei dá, no artigo 50 da LGPD. Tá? E aí esse programa ele envolve tanto a elaboração de boas práticas, né, por escrito, com normativos que a organização ela elabora, né, ela coloca no papel, mas ela tem que cumprir. Então, é até um ponto que a gente vem falando aí, eu falei com alguns de vocês, não adianta você fazer um normativo que não é cumprido na prática, senão é tiro no pé. Tá? Então, eu tenho que realmente espelhar nesse normativo que é feito realmente pela organização. Também a revisão dos contratos com colaboradores, terceiros, fornecedores, para estabelecer direitos e obrigações, até pensando no artigo 42 da LGPD, que trata da responsabilidade solidária, tá? Uma eventual, né? O due diligence, eu tenho que ter uma análise dos meus terceiros, dos meus contratados, o que vai ser feito, o que vai ser analisado. Gestão de riscos, com a emissão até de relatórios de impacto de proteção de dados. Implementação de medidas de segurança e também as ações educativas por meio dos treinamentos. Tá? Então, aqui alguns pontos essenciais para a gente ter um programa de governança em privacidade. Bom, o programa, como eu até falei para vocês ontem, é um programa contínuo. Ele demanda melhoria contínua. Tá? Então, ele demanda porque áreas são finalizadas, né? Outras áreas são criadas, os processos de negócio são criados, outros finalizados. Então, demanda uma continuidade de melhoria por conta disso. Os riscos também podem mudar no meio do caminho, né? Então, demanda revisão periódica. Tá certo? Ele pode ser acompanhado pelo compliance ou pelo encarregado, vai depender da organização. Vai depender Por isso que uma das fases iniciais é estabelecer um modelo de governança para aquela organização em específico. É de forma personalizada. E lá você coloca as atribuições de cada pessoa. Se vai ter um comitê,
Então, quem dentro do comitê vai acompanhar essas métricas? Quem vai ser avisado pela área de contratos, por exemplo, se surgir uma nova modalidade contratual? Se surgir, por exemplo, um novo fornecedor de um software, quem que vai ser consultado sobre um eventual risco? Então, tudo isso tem que ser estabelecido no início, na definição do programa em si, essas atribuições. Sim. Sim, sim. Porque tem organização que coloca essa atribuição para o compliance, mas tem organização que coloca isso para o encarregado, porque entende que quem é o líder desse programa é o encarregado. Então, vai depender de organização para organização. Tanto é que, até na nossa consultoria, o que a gente faz? A gente coloca 3 possíveis modelos, e aí a organização que define. Né? Porque a lei não traz essa obrigatoriedade, então tem que ser atendido de forma personalizada. Feedback também dos titulares. Dependendo do que os titulares retornarem, eventualmente você vai ter que fazer ajustes nesse programa. Né? Treinamento e sensibilização. Conduzir sessões regulares de treinamento, sensibilização. Olha, pessoal, tem treinamentos específicos para o RH, para o setor de compras, para o jurídico, para a TI, para a segurança da informação. Né? A gente não pode... Tem treinamentos que têm que ser direcionados para públicos específicos. E aí a gente vai ter o envolvimento do programa aqui de todas as áreas da organização. Porque é raro você ver uma área aí que não tem tratamento de dados pessoais. Né? O RH lida com dados dos funcionários. A governança e conformidade ali, eventualmente acompanhando métricas ali da organização, lidando também com empregados. Segurança da informação, né? Ali quando vai lidar com um incidente, eventualmente tem contato, a ouvidoria, a TI, o jurídico, serviços e produtos, e comunicação e marketing e muitas outras áreas. Então, todas as áreas vão ter envolvimento quando a gente fala do programa de governança em privacidade. Né? Por mais que eu tenha um DPO, você vai ter envolvimento da organização como um todo. Tá? E aí a implementação, ela parte de uma tarefa multidisciplinar, como eu falei para vocês ontem. A gente tem aí profissionais diversos para implementar esse programa. Por exemplo, a gente pode ter um DPO, como eu já vi diversas vezes, um DPO que a pessoa é gerente do RH. Ela é head do RH e ela é DPO. Você fala, mas peraí, não é advogado nem de TI? Não. Mas ela tem uma contribuição do comitê multidisciplinar. Né? E quem pode compor esse comitê? Posso ter advogados, profissionais de TI, de segurança da informação, de projetos, processos e assim por diante. Né? E esses profissionais eles vão desempenhar vários papéis. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia. Os advogados, eles conseguem contribuir no programa de governança em privacidade, trazendo ali novidades, né, a respeito ali do segmento de atuação da organização, né, porque não é só a LGPD, é regramento do setor, da atuação da organização. Né. Também desenvolvimento de políticas e procedimentos, contribui com treinamentos, com a gestão de incidentes, apesar de eventualmente ser mais técnica, também contribui para entender os impactos que vão ser gerados a partir dessa situação. Relações com os reguladores, né, defesa, tudo isso. Né. Já os profissionais de TI também colaboram, por exemplo, na avaliação da infraestrutura, as ferramentas, né, medidas de segurança, implementação de soluções de privacidade ali com gerenciamento de ferramentas aí, né, diversas, segurança dos dados também, gestão, né, de bases de dados. Os profissionais de segurança da informação, né, normalmente as organizações elas acabam mesclando a SI com TI, mas se ela estiver separada, né, o ideal é separado, porque a SI abrange muito mais do que o digital, né? Mas pode colaborar com a avaliação de riscos, desenvolver controles para acompanhar se o programa está indo bem, monitoramento e resposta a incidentes e até continuidade do negócio. Ontem a gente falou, continuidade da operação. Tá? E aí, possíveis benefícios ao cumprir o programa de governança e privacidade. Primeiro, a gente vai identificar possíveis problemas no estágio inicial. Né? E daí, quando a gente for resolver uma situação, normalmente vai ser mais simples e menos custoso. Por quê? Porque a gente analisou o risco desde o início do projeto. Tá?
Teve até a situação que o palestrante anterior comentou da Suíça, né? Daquela situação de leitura de íris e tudo mais. É um projeto que, se tivesse sido analisado no viés de risco e legislação de proteção de dados, provavelmente teria se pensado, opa, será que vale a pena investir nesse projeto? Né? A gente chama até do Privacy by Design, né? Que é uma abordagem até da doutora Anka Vokia, e depois, até se vocês quiserem dar uma olhadinha, e ela traz esse viés. Né? O pessoal foca muito na inovação, tecnologia, e aí, quem está na outra ponta? Né? O projeto também não ser interrompido posteriormente. Né? Em São Paulo, teve uma situação de uma licitação de leitura de rosto. Né? E aí, o que foi identificado? Que o órgão público contratou a ferramenta, e aí o que aconteceu? Depois a ferramenta ficou suspensa de uso, porque teve uma discussão no judiciário. Né? Então, quer dizer, o órgão pagou por aquela ferramenta, depois ficou sem uso, e ainda tem que pagar uma multa agora recente no judiciário. Só gastou com a ferramenta. Então, a gente tem que refletir sobre essas questões. Analisar no início pode ser mais vantajoso. Né? É melhor atuar de forma preventiva do que remediativa. Hã? Com certeza. Sim. Com certeza. Já sim. É. Sim, com certeza. Não dá. E eu até fiz essa palestra do Privacy by Design até para a instituição financeira que estava liberando linha de crédito para invenções, né, para inovações. E o pessoal foca muito em desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, e não sabe a origem daqueles dados, ou sabe e não tem a adequação à lei. Então, a gente tem que pensar também com esse viés, analisar riscos. Né? E, eventualmente, é possível, por exemplo, solicitar até pareceres, né, sobre esse risco. Já teve situação também da gente colaborar com um parecer por conta de contratação de diversas ferramentas que a instituição estava fazendo. Né? A gente analisou até a política de privacidade dos sites. A gente não questionou os fornecedores. A gente fez uma análise até dos sites dos fornecedores, só para vocês terem uma ideia. Bom, evitar mudanças custosas em processos, sistemas ou projetos e melhora a tomada de decisão. Né? À medida que a gente tem governança, isso melhora. Né? Melhora o quê? Melhora a tomada de decisão pela alta gestão também. Né? Aqui foi feita também uma pesquisa com 4.700 profissionais de segurança em 26 regiões do Brasil. Né? Foi até uma pesquisa da CERT. E aí, 94% dos respondentes disseram que acreditam que não forneceriam seus dados se não houvesse informação. Né? Então, as pessoas estão se questionando a respeito dos próprios dados. Opa, por que você quer tirar uma foto do meu rosto? Né? Então, as pessoas querem saber mais a respeito dos próprios dados. Às vezes, ela nunca ouviu falar de LGPD. Não é? Vocês já não ouviram aí algumas pessoas, seus familiares, amigos, e falam, mas por que tem que tirar uma foto minha? A pessoa se sente incomodada. Né? Aqui, só uma referência para vocês terem uma ideia, um benchmark que eu trago para vocês, do Ministério das Comunicações. Eles estabeleceram um programa de governança em privacidade deles por meio de etapas. Né? Então, tem a primeira fase que eles consideram é o treinamento e conscientização. Né? Então, as pessoas têm que saber a importância do tema. Né? Depois, fizeram a composição ali de um comitê de proteção de dados e até de uma equipe de proteção de dados. Então, a equipe seria mais operacional e o comitê seria mais uma alçada superior. Por exemplo, a equipe analisa um risco e entende que tem um alto risco no projeto, aí o comitê aprova ou não. Né? Então, você teria uma alçada superior para submeter alguma questão. Tá? Definição da estratégia também, a avaliação do cenário, então o mapeamento dos processos de negócio, análise de gaps, tá? Também a elaboração de normativos e a implementação em si. Então, desde ontem eu venho falando disso. A ideia não é começar a colocar a mão na massa.
a sair fazendo contrato, a sair fazendo normativo. É você entender onde você está pisando. A gente tem que fazer um raio-x de como que está a situação para definir um plano de ação. Tá? Daí aqui já falei bastante aqui. Bom, aqui também eu já comentei com vocês ontem, uma organização que a gente fez a adequação recente, né, de 6 meses, também partiu de um 23% de adequação à lei, subiu para 73% de adequação, de aderência à lei. Tá? Aqui também a gente tem a nossa consultoria, que é uma abordagem multidisciplinar, e se vocês estabelecerem equipes internas, a ideia é que vocês contem com pessoas com vieses diferentes. Porque não é só da TI, não é só do jurídico. A gente tem uma contribuição multidisciplinar. Tá? A respeito dos treinamentos em si, como eu falei, faz parte do programa de governança e privacidade os treinamentos. E a gente viu que a auditoria do Tribunal de Contas também trouxe isso, e até a ISO 27661 também traz. Né? Então, a gente tem aqui que o que a gente pode ter de treinamentos para as áreas? Por exemplo, vamos pensar, a área que está ali dedicada à comunicação, né, ela realiza atividades que identificam e comunicam diretamente com cidadãos, com fornecedores, funcionários. E aí, será que ela tem que saber a respeito de proteção de dados ou não? Né? A área de RH, ela faz ali contratação, folha de pagamento, benefício. Será que ela lida com dados de pessoas? Lida, né? Prestação de serviços ao cidadão, ali com emissão de documentos, né, registros civis, outros, também tem tratamento de dados pessoais. Né? Gestão fiscal e tributária, que lida com impostos, né, taxas, tributos de uma maneira geral. Gestão de programas sociais, né, ali até com dados sensíveis, né, pessoas PCDs, enfim. Né? A questão aqui, áreas que lidam com monitoramento e segurança, né, tem ali, às vezes, imagens sendo tratadas. Né? Áreas que estão mais relacionadas a pesquisas e estatísticas também, que tem a coleta e análise de dados para pesquisa, formação de políticas públicas e tudo mais. Né? Então, é muito difícil a gente falar que nenhuma área ela realiza uma atividade com dados de pessoas. Pelo contrário, é mais comum ter dados pessoais. É por isso que a gente tem que ter a conscientização toda da organização. Aqui foi identificada nessa pesquisa, tá, que quando um incidente ocorre, a pessoa ela fica com medo de reportar. Por quê? Porque ela tem medo de tomar represália. Né? Então, foi identificada essa pesquisa, que foram uma reunião de 4 estudos que identificaram o seguinte, que um primeiro ponto para a pessoa não fazer um reporte, às vezes ela fica sabendo de um fornecedor, ou ela faz algo errado, ela não faz o reporte interno. Por quê? Porque ela tem medo do que pode acontecer, né, dos eventos adversos. Eu posso ser demitida? Né? O que pode acontecer comigo? Eu vou ter que pagar a conta junto com a empresa, né, ou com a organização? Segundo ponto, falta de conhecimento e treinamento. Às vezes não é falta de informação mesmo. Ela não sabe que ela tem que fazer o reporte. Né? E que é uma situação que pode ser prejudicial para a organização. Aqui também foi identificado que a falha humana é a maior causa dos problemas de cibersegurança. Né? Então, veja aí, às vezes não é nem externo o evento, é interno. Tá? Aqui, que eu achei interessante de trazer, o ChatGPT está sendo muito utilizado. Né? Quem que utiliza o ChatGPT aí? Todo mundo, né? Quase todo mundo. Quem não levantou a mão que está com vergonha. Oi? O que é? Desculpa. Ninguém. Sim, a pessoa fica com vergonha. Eu não. Mas, engraçado aqui, o ChatGPT, pessoal, começou até a ser proibido a ser utilizado nas organizações. Então, por exemplo, o caso da Samsung, que deu uma certa bronca aqui, né, para os funcionários, porque a pessoa vai lá, faz uma ata de reunião, ela passa lá no ChatGPT para dar uma melhorada. Só que ela acaba compartilhando informação que é sensível da organização. Então, foi identificada essa prática. Tem que tomar cuidado. E, às vezes, a pessoa não pensa nisso, né? Fala, opa, a gente tem que tomar cuidado até com as nossas coisas, né? Às vezes, você passa lá no ChatGPT, coisa particular. Porque lá eles, né? Eles não oferecem um serviço a todos. Tem alguma contrapartida que pega a informação aí.
Sim, mas você coloca lá, meu nome é Adriane Lima, gostaria de não sei o quê. Você entrega o jogo lá todo, né? Até o professor Bruno comentou bem aí na primeira parte, né? A gente que entrega a informação. Isso. Sim, sim, né? Sim, então, aí a gente a empresa está analisando um projeto, você vai lá e coloca no chat GPT, né? Aqui outro caso também, a Apple também fez a mesma coisa, né? A mais nova empresa a proibir que funcionários usem o chat GPT, né? Mas nada impede da pessoa colocar lá no celular, né? Também. Mas enfim, a gente é óbvio, é isso aqui, falar que o chat GPT não é o, né? Tem coisa que você não pode pôr ali, não é óbvio. Então, as pessoas têm que ser treinadas. Tem até uma disciplina que eu leciono no Mackenzie, que é Pilares de Integridade. E a gente sempre fala, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para você não é para o outro. Porque o que acontece? Parte muito da experiência humana daquela pessoa. O que ela já vivenciou na vida, o que ela já tem de formação acadêmica, ou quais são os valores daquela pessoa. Né? Enfim, tem muitas questões envolvidas e o ambiente também influencia. Então, a gente tem que fazer treinamento. Né? O óbvio precisa ser dito. E eu vou passar um vídeo rápido aqui, acho que vocês já devem ter visto até colaborando com a primeira palestra dos professores Bruno e Léo, né? Dessa situação aqui da CPI, né? Que teve do hacker, do CNJ. Tá? Vamos ouvir um pouquinho aí. Vamos ver aqui se sai o som legal. Daí aqui já vai além. Mas a ideia é que a senha master 123 mudar. Daí, então, e aí expediram um mandado de prisão lá, né? Não, mas tudo é culpa do estagiário, né? Culpa do estagiário. Oh, mas vocês já viram também a senha 123 ADM, que é a senha de administrador que muda tudo, né? Não. Tem critérios. Ah, menos mal, então. Não, mas é pra gente ver que, olha aí, né? Uma CNJ. Hã? Ou se não coloca no post-it, coloca lá na tela do computador, né? Então, pessoal, o óbvio precisa ser dito, tá? Lembrar que no Brasil os funcionários têm bastante acesso a dados de pessoas, tá? Então, uma vez eu até fui fazer um treinamento para uma empresa de telemarketing que as pessoas acessavam ali dados de extrato bancário, tudo, e vinham todas as informações das pessoas. E a gente teve que ensinar, olha, quando vir a informação do cliente, não pode tirar uma foto da tela, não pode compartilhar no grupo do WhatsApp da família, dos amigos. Às vezes vai atender alguém famoso e fala, olha, estou atendendo aqui o Reinaldo Gianecchini, né? E tira lá a foto da tela. Né? Então, precisa ser dito. Lembrar que as ações educativas estão no artigo 50 da LGPD como boa prática e governança, tá certo? Ela também pode ser uma possível atenuante de sanção. Aqui está ruim de enxergar, né? Mas está no artigo 52 como possível atenuante de sanção. Então, já falei para vocês, até o certificado que a Ana comentou com vocês, que vocês vão receber, o ideal é que vocês armazenem lá, guardem na empresa, para vocês terem aí uma possível também comprovação nesse sentido. Também, pessoal, o que também tem impactado bastante o não reporte de incidentes? Às vezes uma burocracia muito grande, você não sabe nem para quem que você tem que reportar um incidente.
Será que é para o meu gestor? Será que é para a área de segurança da informação, para a TI? Você não sabe nem para quem reportar. Né? Ou faltou tempo mesmo. Eu estou na correria, depois eu faço e não faço o reporte. E aí, quando vai... É que nem aquela bombinha do Mario, sabe? Quem que jogava o Mario Bros? Aquela bombinha lá vai estourar alguma hora. Né? E o estrago pode ser grande. Bom, muito bem. Aqui... Para a gente também ter informação que é importante haver a governança com estabelecimento de processos e procedimentos, as regras têm que ser estabelecidas para todos os colaboradores e a melhor forma de transmitir é por meio do treinamento. Pessoal, adianta o que você ter uma política robusta, né, uma política super high-tech, linda, maravilhosa, que você guarda, salva lá na intranet, ninguém vê, ninguém lê. Você fala assim, faz um treinamento gravado lá e é obrigatório. A pessoa vê aquele treinamento, entra por um ouvido, sai pelo outro e ela não lembra mais. Né? Então, a gente tem que fazer treinamentos, inclusive, desses procedimentos definidos. Porque, senão, não é aplicável esse normativo. Tá? O Privacy by Design que eu comentei com vocês, ele tem uma abordagem que é um dos princípios que fala o seguinte, que proativo não é reativo, preventivo não corretivo. Então, ele traz essa abordagem que a gente tem na LGPD também, veio da Europa e a gente tem na nossa lei, que é a privacidade desde a concepção. Então, desde o início de uma nova abordagem, desenvolvimento de um software, desenvolvimento de um aplicativo, desenvolvimento de uma nova abordagem a clientes, cidadãos, enfim, o ideal é a gente analisar riscos e entender tudo o que vai ser feito, qual a finalidade da utilização daqueles dados, né? Então, a gente vai identificar problemas no estágio inicial e a gente consegue resolver algumas questões logo no início. Uma maior conscientização das pessoas, que você vai envolver outras áreas. Né? Então, você vai conscientizar outras pessoas dentro da organização. Também é capaz de atender de uma forma mais robusta aos requisitos da lei, porque você vai olhar quais são as obrigações legais. Né? E também uma menor chance do projeto ser interrompido no futuro. Né? Comentei esse caso com vocês. Contratação por meio de licitação de ferramenta que foi suspensa e ainda tomou uma multa depois. Né? A respeito do programa de treinamentos, né, vale a pena vocês definirem o programa de treinamentos com base na missão, nos valores, na visão da organização. Né? Não pode ser um treinamento genérico. Tá? Também tem que ser baseado na análise de riscos. Onde que pega naquela organização? Qual que é o calcanhar aí de Aquiles lá da organização? Vocês devem saber onde que pega a coisa. Né? Então, é onde que tem que ser aplicado o treinamento. Né? Definição do escopo, para quem que vai ser o treinamento, durante quanto tempo, qual que é a ementa, a programação. Né? Verificar também cursos mais avançados, dependendo, né? Será que eu treino somente o DPO ou o time que vai se relacionar com o DPO? Né? E pode ser interessante para facilitar a comunicação. Senão a pessoa fica falando sozinha. Você nomeia uma pessoa de DPO e ela... vamos marcar reunião, desmarca a reunião. A pessoa fica falando sozinha. Tá? Eu já vi casos e a pessoa fica falando sozinha mesmo. Boas práticas, né? Também para a organização como um todo. E aí a gente pode ter treinamentos tanto para o DPO como para o time, que vai lidar com o programa, treinamento de conscientização para todos. Aí, para todos, você não entra tanto no detalhe, é mais genérico, né? É mais informativo, boas práticas gerais. Treinamentos para prestadores de serviço e fornecedores. Pode ser interessante. Por quê? Porque pode haver responsabilidade solidária. Né? A gente já fez diversas vezes e é importante. Treinamentos adicionais conforme necessidades. Tá? Então, às vezes o setor de compras não sabe o que deve ser analisado. Então, vamos fazer um treinamento para o setor de compras, né? E assim por diante. Manter esse programa de conscientização ativo, de tempos em tempos. Não é porque eu treinei no começo, lá em 2020, e nunca mais. Né? Eu tenho que, de tempos em tempos, criar esses treinamentos e também criar indicadores. Né? Eu tenho tantos colaboradores dentro da organização, 1000. Quantos já foram treinados sobre o tema? 50%? Tá bom. Então, para a gente alcançar a meta do 100, como que a gente vai dividir? A gente define um plano de ação. Né? E aí a gente pode ter, por exemplo, workshop para definir, né, a inserção do DPO na organização, que vai ficar embaixo de quem? Definir a governança do programa. Né?
ter uma sensibilização geral, né? Ter o apoio da alta gestão. Pessoal, ontem eu falei para vocês, se você não tem apoio da alta gestão, é difícil você mudar qualquer coisa dentro de uma organização. Não consegue. Imagina, ó, eu pego e quero... A minha agenda fica aqui. Aí eu acho que vai agilizar o processo se eu deixar a agenda aqui, porque daí eu perco menos tempo. Só para fazer esse movimento, vai tentar fazer em algo engessado aí, que o pessoal já faz isso há 10 anos. Né? Deixar a agenda aqui do lado. Então, coisas pequenas que o pessoal... gestão de mudanças é um assunto bem complicado. Se a gente não tem uma abordagem top-down, é difícil de fazer qualquer coisa. Aqui, também um benchmark aí para vocês, até do Ministério das Comunicações, que eu comentei com vocês. Eles fizeram lá treinamentos só para gestão de pessoas, depois só para TI, depois só para ouvidoria, para comunicação social. Né? Então, dividir esses treinamentos e por áreas. Aqui um outro benchmark também, até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui. E eles fizeram, por exemplo, para públicos-alvo. Né? Então, agentes públicos que lidam com dados de pessoas, por exemplo, dentre elas colaboradores, fazem treinamentos de tais temas. Se a pessoa também lida, se precisa de um nível avançado, aí tem outros tipos de treinamentos. Aí tem até cibersegurança aqui, dependendo do que a pessoa faz dentro da organização. Então, tudo isso é importante para não ter um treinamento genérico. Tá? E aí, nesse sentido, né, recomendar para vocês, também vou mandar tudo isso para vocês, né, depois eu vou compartilhar com a Smart, né, com o pessoal da Íntegra, mas comentar um pouquinho. Mapeamento de processos é interessante, mesmo que você não seja de uma área mais técnica ou de processos, é legal saber. Você aprende para a sua vida, é muito bacana. Tá? Até quando a gente estuda ISO 9001, qualidade de processo, assim, é bem legal. Tá? Porque você tem que entender a entrada, meio e saída, né? Você estuda essa parte já? Ali? Não? Não? É que você está achando interessante, né? Mas que bacana. Mas você já fez o mapeamento de processo? Sim, não? Não. Tá. Desculpa. Workshop Management 3.0 também, a questão da liderança. Né? A liderança também ela tem que estar apoiada, né? Saber ali quais são os desafios. Então, é interessante também trazer esse treinamento. COBIT, eu estava falando ali com um colega, né? Ele fez lá, tem uma certificação que é a COBIT. Para quem é de TI, que lida com governança de TI, é super bacana. Tá? Tem vagas de trabalho que as organizações estão contratando de PO, que tem além de ser DPO, né, de saber as regras de proteção de dados, também ter a abordagem de governança de TI. Né? White também, de boas práticas de TI. Tá? Scrum Master. Essa abordagem, eu não sei se já ouviram falar das metodologias ágeis. Né? Alguém já ouviu? Né? Então, está super na moda. Hã? Nessa parte, né? Então, as metodologias ágeis também podem eventualmente ser interessantes até para o tema de implementação da lei, porque você faz entregas parciais. Você vai entregando, fazendo entregas parciais, e porque é diferente da gestão de projetos. O projeto você entrega só lá no final, e às vezes o cliente não gostou. E aí você tem que, né, voltar tudo. Então, tem as metas, isso, às vezes quinzenal, né, cada 20 dias. Então, pode ser interessante também para vocês. Aqui eu estou dando algumas dicas, se você quiser fazer aprimorar seus conhecimentos, né, sobre o tema. Plano de continuidade de negócio, falei para vocês. Quando a gente fala de proteção de dados, afeta, inclusive, continuidade da operação, da organização. Então, é até baseado aqui na ISO 22301. Né? Tem a trilha de formação de DPO, que vocês me perguntaram ontem, né? Que é o quê? É uma formação que não é obrigatória de ser feita, mas pode ser interessante. Tá? É uma certificação, por exemplo, tem diversas no mercado, IAPP, Exim e outras, mas a Exim, inclusive eu sou instrutora desse curso, ele traz uma abordagem para a operação, para a organização. Né? O IAPP ele é mais focado ali na lei,
né, numa interpretação mais legalista. Aqui é uma interpretação para o negócio, mas também é uma outra possibilidade. E a trilha de formação envolve, tá? Envolve a parte técnica, então vocês vão ter que vocês vão aprender o básico de segurança da informação, da ISO 27001, tá? Depois, a parte teórica aqui do PDPF, parte teórica de legislação de proteção de dados europeia. E aqui a parte prática para ser DPO, tá? E aí no final você tem uma certificação como Data Protection Officer DPO. Vocês viram ontem que eu mostrei para vocês a política de privacidade de uma instituição que tinha lá o DPO, na política de privacidade coloca lá, eu tenho essas certificações. O mercado vê com bons olhos, parceiros de negócio. Certificação é uma forma de você demonstrar que uma instituição terceira validou que você conhece o assunto, né? Então, pode ser interessante. Tá? E aí tem também uma certificação baseada na LGPD, que é o PDPE. Não faz parte da trilha de PO, mas pode ser interessante também para você demonstrar para terceiros que conhecem o assunto, ou que na sua equipe tem pessoal que conhece. Também uma outra carreira, também Information Security Officer, que é bastante reconhecido pelo mercado, tem o básico de segurança da informação, o PDPF, que é a regulamentação de proteção de dados, e o avançado de segurança da informação, que é a ISMP. Então, se a pessoa trabalha mais com informação mais macro, também é uma outra possibilidade. Tá? E aí, o que muda é esse avançado aqui de segurança da informação. Tá? Daí a pessoa consegue 2 certificações. Se vocês tiverem interesse, tá? Eu também vou deixar no slide, mas podem fazer contato, tá? A gente atende também turmas in company, tá? Turma fechada. Aqui, fundamentos da ISO 27761. Vocês viram que na auditoria Tribunal de Contas foi baseada na ISO. E até recentemente, a nossa consultoria, a gente fez um preparo de uma organização que ela quer expandir negócios para a França. E a gente preparou essa organização para ela obter a certificação, ela obteve. E aí ela quer ter um viés, ela quer atuação internacional. E é super bacana aí para parceiros de negócio. Né? ISO 20000 também, Foundation Bridge, aqui com uma abordagem mais de proteção de serviços de TI. Né? ITIL também, pode ser interessante, pessoal mais técnico. E Ethical Hacking para você saber vulnerabilidades. Né? Então, para você aprender aí o que pode ser uma vulnerabilidade. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente formou recentemente uma organização, não só o DPO, a gente formou o time todo. Olha quanta gente foi treinada para ser DPO. Só que uma pessoa foi nomeada, mas todos foram certificados. Então, eles fizeram toda a trilha para apoiar o DPO. Gente, uma andorinha não faz verão. Então, a gente precisa, sim, contar aí com o time e logo no início você vai ter que entender quais são os recursos necessários para você alcançar, para apoiar a organização. Senão você fica lutando sozinho. Top-down. Sim, sim. Sim. Quando vem a fiscalização, sim, sim. E lá, ó, até nesse sentido do colega que perguntou, a gente fez um workshop direcionado para a alta gestão. A gente fez direcionado para a alta gestão entender a importância e os benefícios daquele setor. Uhum. Sim, sim, sim. Então, até isso é importante que o Vinícius está trazendo. Porque, às vezes, você é nomeada de PO. Mas aí, só no papel. Mas ninguém fala, reforça. Olha, pessoal, quando o tema for abordado, vocês devem consultar o Vinícius. Ele é o encarregado. Não tem esse reforço. Então, é a mesma coisa que nada. Né? Porque essa pessoa não vai conseguir evoluir com o programa. Então, é importante ter o apoio da alta gestão para fazer a adequação acontecer. Tá? Aqui também algumas outras situações aí de casos que a gente fez, né, para instituições financeiras. Aqui também um treinamento também de conscientização recente que a gente fez. Né? Aqui numa empresa de saneamento de São Paulo,
que eu fiz lá um treinamento de conscientização, tá? Aqui numa usina também, tá? De conscientização do Privacy by Design, para ajudar a área de compras a definir o que deve ser feito. Treinamentos em company também, né? De PO. Tá? Então, pessoal, caminhando aqui para a finalização da nossa palestra, tá? Lembrar vocês, então, que a gente abordou a auditoria do Tribunal de Contas, trouxemos os principais itens que foram analisados, né? E a gente viu que o índice é preocupante, tá? Lembrar que a auditoria ela considerou aspectos da ISO 27601 em complemento ao que a LGPD prevê, tá? E também nesses 2 dias o que nós abordamos? A gente falou sobre LGPD, o que vocês precisam saber. Então trouxemos conceitos, por que é crucial o tema, né? Falamos ontem também de como cumprir a LGPD e também trouxemos a importância de se ter o DPO, qual que é o perfil desejado, sobre a obrigatoriedade. E encerramos hoje com a parte do programa de privacidade e também dos treinamentos possíveis de serem realizados, tanto com viés de preparo do time, né, que vai lidar com dados de pessoas, mas também do DPO, tá? E aí a gente fica à disposição de vocês, tá? Para também contatos, vocês podem me adicionar no LinkedIn, no Instagram, o meu e-mail é contato@adrianelima.com.br, tá? E encerrar aqui também com vocês com algumas frases, né? O programa de privacidade, de governança e privacidade, ele deve ser estabelecido por meio das fases de planejamento, implementação e melhoria contínua. Não é sair fazendo implementação, tá? Porque senão a gente tem um alto risco de ter que refazer algumas partes aí, tá? Advogados e especialistas em TI, segurança da informação e outros profissionais podem colaborar e muito num programa de governança e privacidade, tá? Não é de uma mãe ou de um pai único, é de todos, tá certo? Muito bem, agradecer vocês, então, pela participação e atenção, tá bom? Muito obrigada. Quer encerrar aqui, Ana? Bom, pessoal, foi isso, então. Foram essas as palestras, nossos 2 dias de integração. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês planejem, implementem, façam a melhoria contínua, né, da implementação do LGPD dentro da organização de vocês e dentro das empresas, né, se alguém aqui for do setor privado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, viu, pessoal?